Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do novo Corolla Cross XRX Hybrid 2022. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Corolla Cross XRX Hybrid 2022, essa versão topo de linha que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Para você que está achando o preço da gasolina abusivo, tá aqui uma ótima opção de economia de combustível, com certeza. Eu quero começar pela frente do carro, mostrando os seus faróis que são afilados, vem até a lateral, vindo até na parte do capô. Tem todo esse acabamento cromado no seu interior aqui do farol, com esse acabamento com a inscrição Corolla Cross e também com essa cor preto brilhante, essa peça com esse destaque azul metálica para fazer referência que é um carro híbrido, o indicador de seta, essa parte com esse DRL diurno, esse filete que vem até o final do farol e também o canhão de foco projetor em LED com farol alto e baixo. Na parte do para-choque nós temos esses vincos bem pronunciados que realmente traz um design bem bonito, esse sensor de estacionamento de série que já vem como opção aqui no carro dianteiro e também todo esse acabamento preto fosco, parecendo um bumper frontal, com esse acabamento preto fosco, com as entradas de ar, o farol de neblina em LED, também essa parte com esse aplique, que é um vermelho granada, que é a cor metálica do carro, que é bem bonita. Eu quero abrir a imagem para mostrar a grade superior do carro, que tem esse acabamento com esse formato trapezoidal, com essa moldura cinza e a outra moldura maior, também uma cinza metálica mais escura, que traz um destaque com esse efeito colmeia da parte da grade frontal, também com o logo cromado da Toyota, com essa parte com a inscrição azul para fazer referência que é um carro híbrido, e aqui também conta com o sistema Toyota Safety Sense, tem um radar que vai monitorar, trazendo mais segurança para você que utiliza o carro. Também na parte do para-brisas nós temos uma câmera que vai monitorar todo o tempo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema. Na parte aqui do capô nós temos esses vincos que saem da lateral do carro invadindo a parte do capô, um outro vinco que vem até a frente, próximo aqui da parte da frente do carro, e do outro lado da mesma forma. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A motorização do Corolla Cross é realmente uma evolução tecnológica herdada do Prius em 1997, sendo o primeiro carro híbrido no mundo. Esse motor, o Dynamic Force, ele também foi herdado do Corolla Sedan, que está aqui nessa opção do Corolla Cross. Trata-se de dois motores elétricos, também com um motor a combustão. O motor a combustão está aqui, ele é 1.8 com 101 cavalos e torque de 14.5 kgfm a 5.600 RPM. Aqui nós temos a CPU eletrônica, o modo eletrônico que vai gerenciar todo o sistema híbrido. E logo abaixo nós temos dois motores elétricos. Esses dois motores elétricos auxiliam com 72 cavalos com uma força combinada de 122 cavalos, com o torque de 3.600 RPM a 16.6 kgfm. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa estar acompanhando depois os detalhes referentes ao consumo desse modelo, também quais os itens que vêm de série, os detalhes técnicos referentes a suspensões, freios, para que você possa estar acompanhando depois, para não se tornar um vídeo tão extensivo. Notem nos detalhes aqui da composição dos motores, a parte de fiação, as mangueiras, olha toda a parte da mecânica da Toyota, como ela é muito confiável. Aqui no capô nós temos essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor, para justamente trazer menos ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa versão e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a lateral do Corolla Cross, quero mostrar
As rodas que vêm equipadas nessa versão, que são rodas diamantadas, com essa pintura preto brilhante, com esse formato escovado aqui dos aros que traz um destaque, também o logo cromado da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento. Nós temos essa peça envolvendo toda a caixaria de roda com esse acabamento preto fosco. Na sua lateral também, da mesma forma, todo esse acabamento preto fosco vai envolvendo em toda a volta do Corolla Cross. Na parte de baixo da porta nós temos esse vinco menos pronunciado, da primeira porta até a segunda porta. Um outro vinco aqui ao meio, esse aparece um pouco mais, faz um contorno ali na segunda porta. Esse outro vinco que faz esse outro contorno aqui vai e acaba aqui no capô. E um outro vinco que deixa bem marcante também é esse da segunda porta. Ele faz esse contorno aqui que realmente é uma parte da marca registrada do Corolla Cross. Aqui no retrovisor nós temos a opção do rebatimento elétrico, a função tilt down, quando você engata a marcha ré, esse retrovisor ele vai virar para você enxergar a guia de uma maneira mais fácil, o repetidor de seta, o rebatimento elétrico e aqui na parte com esse acabamento preto fosco, na sua coluna A ele tem esse acabamento cromado que vai até o final do veículo, essa parte com o rack de teto com essa cor cinza que é predominante em todo o carro, o teto dessa versão topo de linha, também as maçanetas que são na cor do veículo. A parte traseira com a sua coluna C, nós temos esse acabamento com a inscrição Corolla Cross, como eu falei para você, se passa por todo o carro. Eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui do Corolla Cross. Nós temos essa peça com esse acabamento preto fosco, com os sensores de estacionamento traseiro que já são de série, esse refletor noturno para ajudar na visibilidade, esse aplique justamente na cor do veículo para trazer um destaque. Quero abrir a imagem para mostrar aqui também. Aquele desenho de forma trapezoidal que nós temos lá na frente do carro, nós temos ele também aqui na porta traseira para trazer uma harmonia com o carro. As lanternas traseiras saem da lateral do veículo, vindo até a porta do porta-malas com esse acabamento black piano, a inscrição Corolla Cross, toda a iluminação do sistema aqui é em LED, a inscrição XRX Hybrid e também Corolla Cross aqui na tampa do porta-malas, a inscrição cromada aqui da Toyota com essa parte azul para fazer referência que é um carro híbrido, o limpador dos vidros traseiros, aquecedor dos vidros traseiros, a terceira lanterna de frenagem e também a opção para estar fazendo a limpeza dos vidros com antena Shark Fin ali no teto. Apertando aqui ao centro, você tem a abertura do porta-malas com a opção de 440 litros de capacidade. Nós temos essa parte para estar cobrindo aqui as malas caso você precise, também esses ganchos auxiliares desse lado e aqui do outro lado com a capacidade máxima para 2 kg e a iluminação também na parte interna. Essa parte para estar colocando alguma coisa na lateral do porta-malas e também essa parte com o step temporário com o kit de ferramentas, caso você precise fazer a troca dos pneus. Também essa parte com esse acabamento preto, com um plástico rígido e também essa alça para você estar puxando para facilitar para estar fechando aqui o porta-malas. A câmera de ré depois eu vou mostrar lá no interior como é que faz a utilização. Também esses 4 pontos de LED da iluminação da lanterna de neblina, isso é um item de segurança importante. E o Corolla Cross conta com teste de colisão no Latin NCAP de 5 estrelas. Ele conta com 7 airbags, são 2 airbags frontais, o airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Eu sempre faço questão de enfatizar no canal que eu tenho 1,90 m. O entre-eixo aqui do Corolla Cross é 2,64 m de comprimento. Eu coloquei o banco do motorista todo para trás e eu tenho 1,90 m. E realmente fica um espaço aqui bem justo. É um pouquinho menor do que o seu irmão, o Corolla Sedan, que tem um entre-eixo de 2,70 m. Eu vou mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão das demais versões do Corolla Cross. Essa parte do revestimento do banco, que é uma cor bege ou caramelo, ou alguns falam dessa forma, né? Tem essa parte com essa linha de costura bem aparente. Na parte do banco nós temos esses pontilhados que traz realmente um requinte para o interior do veículo com esse interior Biton. Na parte do teto ele é preto, nós temos o teto solar que traz comodidade aqui, muita iluminação, as alças aqui no teto e também a parte com a iluminação traseira para quem está aqui atrás. Nós temos na opção aqui, desde a versão de entrada, esse duto com ar-condicionado
e também duas tomadas USB para facilitar no carregamento, que são de 2.1 ampere. Eu vou mostrar aqui a parte dos bancos, quero descer para mostrar para vocês aqui a parte com cinto de segurança para todos os ocupantes, o encosto de cabeça para todos os ocupantes, também essa parte que você está puxando para estar tendo a opção para os dois porta-copos, e também uma opção legal aqui é o ajuste do banco, além dele ser bipartido, que você consegue estar puxando aqui para estar colocando uma coisa maior que você não consiga carregar no carro, uma escada, por exemplo, ele é bipartido 60 por 40, nós temos essa opção para estar trazendo mais conforto. Notem aqui que tem esse degrau que ele está na posição normal, se eu apertar essa peça, ele pode estar descendo, isso traz mais conforto para quem está aqui atrás no Corolla Cross, com certeza. A porta tem esse revestimento em couro, bem macio ao toque, essa peça um plástico rígido com essa linha de costura aparente, com esse acabamento do puxador prata, e essa outra parte com plástico rígido preto, com essa parte com esse plástico com acabamento preto fosco, com o acionador do vidro elétrico, e uma segunda opção de porta-copos com um alto-falante aqui nas portas do Corolla Cross. Eu quero mostrar a chave presencial para vocês, que tem a inscrição Corolla Cross. Se você virar aqui, nós temos a opção do alarme perimétrico e também volumétrico no interior do veículo, e essa parte aqui para você estar acionando para encontrar o veículo de uma maneira mais fácil no estacionamento ou algo do tipo. Se você colocar a chave no bolso ou na bolsa, basta você colocar a mão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através da Smart Entry. Isso vai facilitar bastante, com certeza. Aqui nós temos o ajuste elétrico somente para o banco do motorista, o ajuste aqui da altura, também da parte para erguer essa parte para trazer mais conforto para as pernas, uma inclinação, e também o ajuste da lombar. Aqui nós temos a abertura do tanque de combustível, e o freio de estacionamento fica aqui embaixo no pé, como é no Prius. E agora eu quero entrar aqui para mostrar a dimensão da fileira dianteira aqui do Corolla Cross, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar alguns detalhes para vocês, começando aqui pela multimídia, que é uma tela de 8 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay. Eles tiraram aquela TV de tubo que ficava aqui atrás no Corolla Sedan. Nessa versão do Corolla Cross já não tem mais essa opção, então nós temos aqui essas teclas laterais de acesso rápido, também essa parte mostrando o sistema do carro como está funcionando. Então basta você clicar aqui que você vai ver o módulo do motor a combustão, os motores elétricos e a capacidade de baterias que você tem aqui no carro para fazer a utilização. Também a informação de viagem, o histórico. Eu vou deixar um card logo acima para vocês acompanharem como funciona a multimídia do Corolla Cross 2022, para vocês conhecerem no fato como é multimídia, para não ficar um vídeo extensivo. Também o botão Start Stop, esse parte aqui do console central com esse acabamento Black Piano, o ar condicionado aqui que é de 2 zonas, então você consegue colocar a temperatura para o lado do motorista e uma temperatura diferente para o lado do passageiro, função com ar quente, ar frio. Aqui você consegue estar subindo o fluxo do ar condicionado, também a parte aqui para estar ligando o aquecedor do vidro traseiro, onde você vai direcionar esse ar condicionado, o duto traseiro para você estar ligando o ar condicionado para quem está lá atrás. Aqui no caso também a opção para estar vindo a ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e esse ar condicionado que é digital conta com filtro anti-pólen. Nós temos aqui esse acabamento prata no console central, também com todo esse acabamento creme aqui, o bege, na parte do painel, bem macio ao toque, com essa linha de costura aparente, realmente traz bastante destaque essa parte aqui do Corolla Cross. Na parte do console central nós temos aqui o câmbio Hybrid Transaxle, que é um câmbio CVT, que no caso ele vai simular as marchas. Nós temos aqui também a opção da câmera de ré, basta você colocar aqui para ter a opção da câmera de ré aqui na multimídia, e na multimídia nós temos a opção do ângulo da câmera que você consegue estar abrindo, e também o posicionamento aqui referente a estacionamento para trazer mais segurança para você utilizar o veículo. Se você colocar na opção aqui B, aí no caso é para poder estar fazendo uma descida de serra. Muitos perguntam isso, por que a função B? Para regenerar o sistema, ele vai recarregar as baterias, vai utilizar o freio motor numa descida de serra, então isso realmente vai facilitar para você que está utilizando o carro, e lógico, vai trazer mais economia, com certeza. Aqui nós temos o Drive Mode, que é a função para utilizar, para poder estar colocando no modo econômico, modo normal para a utilização do veículo, o controle de tração e estabilidade do veículo que você pode estar acionando ou não, tá bom? E também a parte aqui com a opção do
freio ABS com EBD e BAS e também assistente de rampa. Aqui nós temos a opção EV Mode, se você quiser utilizar no modo 100% elétrico, dentro do estacionamento, num trânsito congestionado, se você tiver com a bateria aí com bastante opção de uso, você pode estar usando o modo 100% elétrico. Esse nicho para estar guardando alguma coisa, esse acabamento Black Piano com essa moldura prata que dá a volta aqui no câmbio, que deixa um destaque, também esses dois porta-copos. O descansa-braço é revestido em couro, você consegue estar puxando ele para frente para trazer um ângulo maior para você fazer a utilização, com certeza. E aqui nós temos a abertura com a opção de uma tomada 12 volts e aqui para estar utilizando, para estar guardando alguma coisa. A tomada USB do sistema de multimídia para fazer o espelhamento ou a utilização da conectividade da multimídia já está aqui. E aqui nos bancos, como eu falei para vocês, essa linha de costura bem aparente, esses furos que realmente traz um requinte para o carro. Essa lateral para trazer um mais conforto, a regulagem de altura do cinto de segurança, a parte das alças do teto, quebra-sol, nós temos a opção para estar puxando aqui e se você fechar aqui o espelho, ele vai desligar a lâmpada automaticamente, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O retrovisor, que ele é fotocromático, vai trazer menos reflexo à noite, um item de segurança importante, aqui para estar acionando o alarme volumétrico no interior do veículo e também a parte com a iluminação. O teto nós temos a opção para estar apertando aqui, ele vai fazer a abertura, aí ele conta também com essa opção para estar fechando aqui para diminuir a luminosidade, e se você colocar o teto para fechar, ele tem a opção aqui, ó, do anti-esmagamento. Isso traz mais segurança para você e para a família, com certeza. Aqui na parte do painel nós temos aqui essa parte com o porta-luvas, com a opção bem generosa para estar guardando alguma coisa, esse acabamento prata que faz o contorno ali no difusor do ar-condicionado, esse outro acabamento Black Piano. A parte do painel nós temos ali o sistema de som, que é o tweeter para facilitar, para ajudar no sistema de som. Aqui na porta do motorista nós temos esses comandos elétricos, todos eles iluminados, com também a parte aqui da trava dos vidros elétricos, trava das portas, também a parte aqui com rebatimento elétrico do retrovisor, que você pode estar apertando. Se você deixar nessa parte com a opção A, quando você fechar o veículo, ele vai fazer o fechamento automático, o rebatimento automático dos retrovisores. Facilita bastante também. A parte aqui com a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. Aqui na parte do painel nós temos esse botão para estar ajustando o facho do farol. Também essa parte aqui com o sistema Toyota Safety Sense, que faz parte do farol alto e baixo automático. Se você apertar aqui, ó, vai ficar a tecla verde, isso mostra que o sistema está ativo. Eu vou deixar um card logo acima também como funciona o sistema Toyota Safety Sense para vocês acompanharem também depois. Nessa parte do sistema Toyota Safety Sense, nessa versão topo de linha, ela conta também com o sensor de tráfego traseiro, ele vai dar um alerta, isso facilita bastante, e o sensor de ponto cego também nos retrovisores. Aqui é a parte do volante que com direção eletroassistida, nós temos o ajuste de profundidade e também a altura. Esse volante multifuncional com essa costura bem aparente, que traz um destaque com esse revestimento em couro, o logo cromado da Toyota, esse acabamento prata também aqui no volante que é multifuncional, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e a parte para estar operando o sistema aqui do computador de bordo do carro. Aqui já do lado direito nós temos as mudanças de faixa, mudança que você pode estar fazendo na multimídia e também a opção Mode. Então nós temos aqui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que faz parte desse pacote de segurança, que você consegue estar colocando um carro, por exemplo, a 100 km por hora. Se o carro à frente você não mudar de faixa, tiver a 80 km por hora, esse carro vai reduzir a velocidade equiparados aos 80 km do carro que está à frente. É realmente um sistema de segurança que traz muita comodidade para a sua família, com certeza. Aqui também o alerta de mudança de faixa involuntária, ele vai dar um alerta e também fazer certas correções, caso precise. E o interessante também é o sistema pré-colisão. Esse realmente, nesse sistema, vai te trazer muita segurança. Caso você não tome uma atitude com o veículo, ele vai fazer a frenagem automática para evitar danos ao veículo ou também aos condutores. É um item de segurança muito importante, com certeza. Aqui o painel nós temos essa tela em TFT de 7 polegadas, essa tela maior que é digital. Aqui os medidores da bateria, medidor do arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível, e nós temos aqui o velocímetro na parte analógica, porém no painel digital. Tem como você colocar o modo
100% digital do velocímetro? Tem como você colocar sim, com certeza. Então eu tenho aqui no painel a média total do veículo, o odômetro total, quanto que ele pode estar rodando com esse combustível que está no tanque de combustível. Se colocar a seta para o lado aqui, nós temos os sistemas de segurança que você pode estar acionando, tem um relógio, a temperatura exterior, a parte com a rádio, a música que você está ouvindo e a fonte que você vai escolher para a utilização, o tempo de viagem, o tempo total, o tempo percorrido, a parte com as configurações aqui do sistema e essa parte com a aba de informações, tudo que é informação referente ao carro, os alarmes, tanque de combustível que precisa ser abastecido, cinto de segurança que não foi acionado, porta que foi aberta, todos esses detalhes o computador de bordo vai te facilitar aí no seu dia a dia. Foram esses detalhes que eu mostrei aqui para vocês no canal. Eu vou deixar a ficha técnica desse carro na descrição de vídeo para que você possa acompanhar algum detalhe que eu esqueci de mencionar. Muito obrigado mais uma vez por assistirem um vídeo aqui no canal. Até a próxima!